bem-vindos a mais um Nerdices da Jaque. Eu sou a Jaqueline e no vídeo de hoje vamos falar sobre monstros, demônios ou criaturas, o que você preferir chamar, que tira sua noite de sono. E pra esse vídeo eu fiz uma lista aqui com 10 deles, baseado nos filmes que eu assisti. Então, pra começar essa lista, eu resolvi escolher a Shomba. A Shomba pouca gente conhece, tá? Ela é de um filme tailandês. O nome desse filme é Coming Soon, de 2008. E a Shomba é um desses espíritos malignos que aterroriza a vida das pessoas lá, né? Mas no caso desse filme, né, ela vai aterrorizar as pessoas que têm infelicidade de assistir um filme que é amaldiçoado. Shomba, na verdade, é o espírito de uma atriz que ela tá em busca de vingança por causa de algumas coisas que aconteceram durante a gravação do filme, né, que ela participou, no caso seria o último filme. E aí por causa dessa vingança, né, que o filme acaba se tornando amaldiçoado. Qualquer pessoa que assiste, tem contato ali com a película, ela vai ser perseguida pela Shomba. E aí você fica pensando assim, assistiu o filme inteiro? Não, é um trecho, você parou pra assistir, viu 10 segundos, já era, você está amaldiçoado, meu amigo. E o problema aí dessa entidade, né, é que não sobra ninguém pra contar a história. É literalmente todo mundo que teve contato fatalmente vai morrer, vai acontecer alguma coisa, ele vai ser perturbado durante um bom tempo, né, com coisas que vão tirar o seu fôlego, vão te deixar apavorado e aí fatidicamente lá a pessoa vai, né, apagar de algum jeito. A Mulher de Preto se trata também de uma outra entidade vingativa. Isso é muito comum nesse vídeo, tá, gente? Então já se acostuma. Ela é de um filme britânico que se chama A Mulher de Preto, né, de 2012. Esse espírito, na verdade, né, quando ele estava em vida, era de uma mulher, era a Janet. Né? Então, assim, essa mulher, ela tinha uma mente muito perturbada, né? E ela acabou, assim, dando à luz a uma criança, só que ela não tinha condições de cuidar dessa criança por causa, né, das coisas que aconteceram na mente dela. E aí, por isso, né, o filho dela foi criado por uma outra família, por uma outra mulher, e ela sempre teve um contato indireto, ela sempre estava observando o crescimento dessa criança. Mas e o que acontece? Essa criança, né, ela acaba sofrendo um acidente, né, ela perde a vida dela, e ela, né, como sendo a mãe, vendo tudo aquilo, ela não suportou a dor e acabou se enforcando. Pra se vingar, né, de todo o sentimento que ele teve antes, né, da passagem. Então, depois de falecida, se qualquer adulto enxergar ela, ver ela andando no mato, no cemitério, sei lá, o que acontece? Uma criança daquela vila, daquela cidade vai acabar morrendo. Então, as pessoas daquele vilarejo já sabiam disso. Quando as crianças começavam a morrer, eles já sabiam que alguém estava vendo essa entidade. Só que assim, essas crianças não morriam de qualquer jeito, né? Então elas tinham mortes trágicas, né? Uma tomava remédio pra se envenenar, a outra colocava fogo no próprio corpo. Elas se suicidavam de acordo com as ordens, com as coisas que o espírito falava pra essas crianças. E eu, assim, né, tipo, minha opinião, quando eu vejo as aparições, né, da Mulher de Preto, eu fico toda arrepiada, são aparições muito boas. Agora chegou a vez do Lipstick Face Demon. Eu detesto esse nome, eu prefiro chamar ele de demônio da cara vermelha, que é muito mais fácil. Então, como o nome já diz, ele é diferente das entidades que eu citei anteriormente. Por que ele é diferente? Porque ele é um demônio. Então, ele é ruim de natureza, entendeu? Tipo, os outros não. Aconteceram coisas que fizeram eles terem desejo de vingança e tal. Não, esse é ruim, não tem motivo nenhum e é isso aí. Esse demônio que eu tô falando pra vocês, ele é de um filme que se chama Sobrenatural, de 2011, né? É o primeiro da série, né? São vários filmes aí do sobrenatural. Então, esse demônio, as aparições dele também, né? No começo, pelo menos, né? Tipo, sempre te dá um susto, né? Tipo, a música sempre é muito bem utilizada e, tipo, quando ele aparece, a história dele, assim, você fica, ai meu Deus, tô com medo. Eu diria que ele é o capiroto daqueles mais clássicos, né? Tipo, é um homem alto, musculoso, tem cauda, né? Cascas nos dedos lá. A maquiagem até, né, que usaram pra representar esse demônio, essa entidade, lembra bastante o Darth Maul. Então você imagina, né? Tipo, aquele preto e aquele vermelho gritante.
gosta de fazer? Gosta de atrair as crianças para a dimensão dele, porque assim ele prende as almas delas, né, nessa dimensão, e ele tenta roubar o corpo dessas crianças para poder chegar no nosso plano real. Só que as intenções dele obviamente não são das melhores, né? Ele quer vir pra cá para causar dor, sofrimento e tudo mais. Esse é um ícone da cultura pop e responsável também por muitas pessoas terem medo de palhaço. Tô falando aí do Pennywise, que de amigo e simpático não tem nada. O Pennywise, ele é uma criatura, né? Um monstro, né? Tem aí poderes sobrenaturais, ele tem a capacidade de mudar de forma, né? Então ele aparece do jeito que ele quiser para as pessoas. Mas para poder atrair as crianças, a forma favorita, predileta dele é de aparecer como um palhaço, né? Porque a criança vai achar assim, ah, palhaço bonzinho, que legal. E aí ele acaba atraindo elas para devorá-las, né? Elas são o prato preferido dele. Bill, if you'll come with me, you'll float too. 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 Ele ficou muito conhecido aí na década de 90, mas ele voltou a ficar muito famoso porque ano passado teve o lançamento do filme It. Ele teve uma repaginada, né? Ele ficou mais malvado, mais macabro, né? E o que acontece? O Pennywise, né? Ele é tão clássico, né? Ele surgiu aqui desse livro que a gente tem aqui em casa do Stephen King. E aí, se você quiser saber mais sobre ele, a gente tem a origem do Pennywise aqui no canal, vou deixar aqui nos cards e na descrição desse vídeo pra você que quiser conferir. E aí agora vamos falar de um dos demônios mais conhecidos, mais famosos agora do ano de 2018, que é o Valak. O Valak tá nessa lista aqui não é por causa do filme A Freira. Eu coloquei ele aqui nessa lista por causa do filme Invocação do Mal 2, né? Que ele tem aquela aparência, aquela coisa mais pesada. Então nesse filme que eu falei pra vocês, ele é antagonista lá, né? Então ele sempre tá rodeando, né? Perturbando a mente da média lá, Lorraine Warren. Como fala? Só que assim, eu falei pra vocês, né, que ele fica rondando, né? Ele aterroriza ela, né? Tipo, as aparições, né? São aquelas pertences. Eu adoro esse filme também, aliás, eu adoro Invocação do Mal, né? Mas enfim, isso fica pra depois. Esse nome Valak não foi por acaso, eles fizeram uma pesquisa aí de nomes conhecidos pelos estudantes de demonologia, né? E Valak é um desses demônios, então eles falaram assim, não, a nossa entidade vai se chamar Valak, então daí que surgiu esse nome. Então, de acordo, né, assim, com as leituras, eu não estudo satanismo, tá, gente? Mas se você procura pela internet, né, dizem que o Valak, ele nunca apareceu na forma de freira, né? Que isso é criação do filme mesmo. Mas então, voltando aí pro filme, né, o Valak no Invocação do Mal 2, ele aparece lá aterrorizando uma família em Londres, mas não era ele direto, assim, ele utilizava outro espírito, né, pra atormentar as pessoas da casa. Era um espírito mais fraco, né, o espírito de um senhor lá. Mas o Valak foi descoberto por causa da médium, né, então a Lorraine foi lá e como ela é muito sensitiva, ela percebeu que tinha uma presença a mais na casa, não era só daquele senhor. Então aí com isso, né, o Valak passou todo o ódio pra ela e começou aí a ameaçar a vida do marido dela, né, de levar embora o coitadinho. Agora chegou a vez da gente falar um pouco sobre o Pinhead, né? Pinhead, na verdade, ele não gosta de ser chamado desse nome, ele gosta de ser chamado de sacerdote do inferno. Isso você descobre com a leitura desse livro aqui, o Evangelho de Sangue. Então esse demônio, né, esse sacerdote, né, ele ganhou o mundo aí com o filme Hellraiser, de 1987. Então ele é um demônio que ele é invocado ali pelas pessoas curiosas, desavisadas, outras não, né, que já tem mesmo a intenção de ter mais prazer, ter mais luxúria, enfim, né, achando que existia um mundo melhor, conhecendo o famoso Pinhead, né. Só que pra isso elas tinham que desvendar, né, as configurações lá, é como se fosse um quebra-cabeça de um cubo, ele é conhecido ali como configuração do lamento. Então quando todas as peças eram encaixadas, né, desse cubo, aí já era, né, aí você já invocou o capiroto, ele vai aparecer e se ele aparecer, meu Deus, não sobra nada. I am the way. O
o Pinhead, ele é o líder dos cenobitas. E os cenobitas são criaturas assim que, tipo, elas são bem, assim, asquerosas. É feio, é doído olhar pra elas. Elas são incômodas, né? Porque os cenobitas, eles têm um prazer, né? Eles são meio que sadomasoquistas, meio não, completamente masoquistas, sabe essas coisas? Então eles sentem muito prazer na dor. Só que assim, tipo, não é qualquer tapinha na cara, entendeu? Tipo, eles sentem prazer com a carnificina. Então eles se cortam, quando eles matam as pessoas, porque as pessoas são mortas, obviamente, quando encontram cenobitas, elas são dilaceradas das piores maneiras possíveis, com corrente, com faca pendurada, com gancho e tudo mais, sabe? Só as carnes saindo e sangue pra todo lado. Outra entidade que não poderia faltar aqui nessa lista é a Bathsheba. A Bathsheba é um demônio também, né? Óbvio, né? Demônio desperta o medo de qualquer pessoa. Que aparece no filme Invocação do Mal de 2013. A Bathsheba é o espírito de uma mulher, né? Que quando era viva, ela era uma bruxa, né? Era acusada de bruxaria e ela deu abuso a uma criança. E aí, né? Tudo bem ser acusada de bruxaria, né? Mas aí, quando o filho dela completa 1 ano, se você tinha dúvidas sobre isso da vida dela, você vai acabar tendo certeza, porque depois de 1 semana de vida da criança, ela sacrifica esse bebê para o demônio. E um pouco depois disso, né, ela acaba se suicidando, né, e proclamando ali o seu amor pelo diabo. E aí, né, depois de 1 centena de anos, literalmente, né, passou muito tempo, outras famílias começaram a morar, né, nessa casa onde ocorreu essas coisas, e todo mundo que passava por lá acabava sendo amaldiçoado. In the name of Jesus Christ, the saints and all the angels, I command you to reveal yourself! A intenção da Bathsheba é possuir o corpo da mãe da família, né, para que assim ela possa matar todas as crianças, né, da família e em seguida fazer a mãe cometer suicídio. E antes, né, de acontecer as coisas que aparece no filme, né, com aquela família, a Bathsheba já tinha feito outras vítimas, então tinham outros espíritos que ficaram presos na casa. Então morar ali naquele lugar não era uma coisa fácil, não. Agora chegou a vez de falar de uma das entidades mais famosas da cultura pop. Assim, mesmo que você não tenha assistido o filme, você conhece. E essa entidade que eu tô falando é a Samara. Ela aparece no filme O Chamado. Então a Samara era o espírito, né, de uma menina. Quando ela era viva, ela era obrigada a dormir no estábulo, né? Tipo, ela não ficava junto ali na casa com os pais, né? A mãe, ela era meio perturbada com umas visões lá e falava que a menina era culpada. Então, tipo, ela transmitia muito ódio pra essa criança. Então deixava ela lá presa no estábulos ali no meio dos cavalos, sabe? E com isso, né, a Samara, ela tinha muito ódio dos animais, né? Porque eles faziam muito barulho, assim, na hora que ela ia dormir. A mãe dela, né, ela tinha um pouco de razão ali, né? Mas não pra tanto, né? Porque a Samara realmente tinha alguns poderes, né? Ela fazia algumas coisas estranhas. Então, uma coisa que ela fazia quando ela tava viva, né? Ela pegava os cavalos, né? Então, tipo, com o poder da mente dela, ela induzia os cavalos a sair correndo e saltar lá do penhasco pro mar, sabe? Então todos os cavalos se matavam desse jeito. Só que a mãe dela, né, com muita raiva, desespero, jogou a menina do poço. Isso aí é conhecido, acho que por todo mundo. Então jogou a menina no poço, então a bichinha, ela tava viva ainda, então ela ficou lá até falecer. Então quando o espírito dela, né, despertou do lado de lá, então ele quis se vingar e ele usou esse poder que ela tinha, né, e passou algumas imagens pra uma fita. Então as pessoas que encontravam essa fita e assistiam aquele vídeo, elas iam acabar morrendo, elas iam ser atormentadas pela Samara, né? E todas essas pessoas tinham um aviso, né? Elas recebiam uma ligação e depois dessa ligação a pessoa tinha só 7 dias de vida. Olha só, simples assim. Agora eu vou falar pra vocês o demônio que chocou as pessoas que viveram ali na década de 70, né? Ele é do filme Exorcista, o Pazuzu. Então o Pazuzu é aquele demônio que possui o corpo lá daquela menininha de 12 anos. E assim, as pessoas ficaram em choque, né? Porque naquela época, com os recursos visuais que tinha, né, que eram poucos,
se a gente for comparar com agora, a transformação que a menina teve, né, tipo, de toda bonitinha, lindinha, ela virou, tipo, um monstro, assim, sabe? Então essa transformação você vai acompanhando durante o filme. Essa menina, ela passa a ter poderes sobrenaturais, né, a mãe dela sofre muito, a voz dela fica alterada, então ela tem uma voz masculina, uma voz demoníaca que fala palavrões, blasfêmias, faz coisa muito feia. Keep away! The sow is mine! E aí a gente vê lá, né, que as pessoas não acreditam naquilo, né? A bichinha tá lá apodrecendo e as pessoas achando que é só um simples problema de saúde, né? Até o ponto que a ciência não consegue mais explicar. Eles já tentaram todas as alternativas que existiam e eles acabam falando pra eles irem atrás de um exorcista. E aí quando o exorcista entra na história, né, a gente tem uma daquelas batalhas épicas, né, do padre contra o demônio, sabe? Então é uma das cenas mais icônicas pra mim, na minha opinião, é um dos melhores filmes de exorcismo que foi feito até hoje. E pra fechar essa lista agora com vocês, eu trouxe a entidade que mais me tira meu sono, que mais me dá medo, que é a Kayako Saeki. A Kayako, na versão japonesa, ela é aterrorizante, assim, se você tem medo do grito americano, assiste o japonês, porque, meu amigo, você não vai dormir depois de assistir esse filme, certeza. Então, a história da Kayako, né, ela era casada e tinha um Toshio, né, que era uma criança pequena. Só que assim, a Kayako, ela ia pra faculdade, né, tinha uma vida, né, bonita pela frente, só que ela tinha um segredo. E esse segredo era o que? Ela era super apaixonada, né, tipo assim, era uma obsessão até por um outro homem. E isso, né, esse segredo dela, ela escrevia num diário. E o que acontece? O marido dela um dia encontra esse diário, lê essas coisas e o cara fica doido, né? Quem não iria ficar doido com isso, né? E aí com isso, né, quando ela chega em casa, ele ataca ela, tipo, bem violentamente, joga ela na parede, sabe? Aí ela cai, ela machuca o tornozelo e sai rolando pela escada, sabe aquela cena toda bonita, né? Toda desgraceira. E aí, tipo, ela tá toda machucada, toda ferida, o cara vê ela e, tipo, ele sai andando, chega em cima dela e ainda torce o pescoço dela, né? Tipo, achando que ali, pum, acabou, já era. Só que não, ela ainda tinha vida. E não sei se ele percebeu isso, mas ele pegou o corpo dela, colocou dentro de um saco de lixo e, não sendo suficiente, ele pegou esse saco de lixo, o corpo dela, e deixou preso no sótão da casa lá. Então a partir daí, né, de tudo que eu falei pra vocês, foi uma morte bem violenta, né, então a Kayako, ela se tornou um espírito vingativo, né, e ela acabou assim, né, meio que ficando ali na casa, né, também o corpo dela ficou preso lá, né, então ela ficou ali na casa e qualquer pessoa que pisa dentro da casa dela vai ser aterrorizada, né, vai ser assombrada pela Kayako e com certeza essa pessoa, né, vai pagar pelo erro, né, tipo, ela vai acabar levando a vida dessa pessoa embora. Mas enfim, essa é a minha lista, tá, são das entidades, demônios, tudo que me deixa com muito medo, que eu gosto muito, aliás, né, mas e aí, me contem nos comentários qual que é a entidade, né, o demônio que mais te deixa com medo, que mais faz você perder a sua noite de sono. Deixa aí nos comentários. Ou então deixa aí sua lista também, né? Porque às vezes a entidade que você tem medo eu não coloquei aqui na minha lista, mas às vezes eu também tenho medo dela. Quero saber muito, beleza? Então eu espero que você tenha curtido. Então compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e acompanhe mais aí os vídeos do mês do terror aqui do canal. Um grande beijo pra você e até o próximo vídeo. Falou!